Depois eu vejo, tá? Manda um e-mail para mim depois, para me lembrar. Pode ser que eu esqueci mesmo, tá? Não, acho que eu não esqueci não, mas algum problema aconteceu. Ok, vamos ver. Opa, aqui tá no problema, né? Bom, não dá para ver muito bem agora. Tá carregando. Mas o que é uma base de um espaço vetorial, tá? Bom, um conjunto de vetores, né? Um conjunto de vetores vai ser uma base se esses vetores são LI e, além disso, o espaço se escreve como um espaço gerado por esses vetores, tá? Ok? Outra coisa interessante, e a gente vai fazer exemplos, claro. Se uma base tem, de um espaço vetorial, tem N elementos, qualquer outra base desse mesmo espaço terá N elementos, tá? Quer dizer, o número de elementos de uma base, de um subespaço, de um espaço vetorial não muda, tá? Então, por isso que a gente pode falar do que se chama dimensão. O que é dimensão de um espaço vetorial? É o número de elementos da base de um espaço vetorial, ok? Então, vamos fazer exemplos agora, então, enquanto vai carregando isso aqui. Esse aqui já é. Tá? Então, vamos fazendo exemplos. Então, o seu primeiro problema, encontre uma base para... Vou colocar um espaço vetorial qualquer, bem simples, tá? Vamos só pedir, por exemplo, encontre uma base para a soma de espaços vetoriais. Tá? E assim vai, né? Então, encontre uma base para esse conjunto aqui. Vou colocar aqui. X, Y, Z. Está em R3. Ok? Tal que 3x menos y vezes 2z seja igual a zero. Ok? Então, vamos fazer um exemplo para encontrar uma base, né? Uma base e dimensão para U. Ok. Certo? Bom, o que a gente tem que fazer? Não é muita coisa que a gente vai fazer agora. Ok. Então, solução. Então, o que a gente tem que ver? Primeira coisa que a gente viu, peraí, é que a gente tem que encontrar... Opa! Que a gente tem que encontrar... A gente tem que escrever... Desculpa. A gente tem que escrever U como um espaço gerado, tá? Isso que a gente tem que fazer, tá? Um espaço gerado. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Okay. Tá, isso como a gente faz, a gente já viu isso na aula passada, né? Então, vou colocar aqui. Isso não vai ser difícil. Vou colocar num exemplo mais simples, né? Veja que só tem uma equação, então é mais fácil isolar alguma variável. Nesse caso, vou isolar uma variável. Eu pergunto para vocês, qual variável você isolaria aqui? Qual dessas variáveis você isolaria? O Rafael está sugerindo Y. Alguém sugeriu outra coisa? Todo mundo concorda com ele? É Y que a gente poderia isolar?
Y, porque se você ver, ele não tem coeficiente, tá? Ele não tem coeficiente, tá? Então, isso que a gente vai fazer. Se a gente colocar Y para esse lado, ele vai com sinal trocado. Fica assim, bem limpinho, tá? Se você isola Z, vai ficar um 2. Então, eu vou colocar aqui de volta. Tinha mais, né? Tinha menos. Se você isolar Z, aí você tem uma pequena desvantagem. Esse 2, então, Z tem que ser isolado. Você teria que passar esse 2 para cá, dividindo a cada um deles. Seria 3 meios aqui e aqui menos um meio. Então, isso não é bom. Isso não é bom, tá? Isso não ajuda muito, tá? Então, vou passar esse cara para lá. Deixa eu mostrar aqui. Ok? Dá para isolar, tá? Só que vai ter frações, isso atrapalha, tá? Sempre atrapalha. Porque aí eu vi muitos dos seus colegas, quando fizeram operações elementares com frações, teve muitos erros, tá? Então, evitando isso. Então, já que eu tenho isso, vou fazer um pouquinho, passo a passo, né? Ok, então agora eu substituo essa equação, y vale isso, então vou substituir. Só porque eu tenho uma equação, tá? Se tivesse mais equações, eu teria que deixar essa parte aqui como se fosse, deixando a forma escalonar reduzida, é melhor, tá? E aí, você deixa algumas variáveis em função das outras, tá? Não é o nosso caso agora. Bom, então eu tenho isso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou isolar letrinhas, certo? Quais seriam as letrinhas que eu isolaria? Quantas letras você está vendo aqui? Eu vou adiantando aqui. Quantas letras você vê aqui? Quantas letras você está vendo aí? Oh, 2, João Pedro. Muito bem. Rafael também disse 2. Então, isso aqui, eu vou escrever assim. Muito bem. Eu escreveria assim, né? Assim, x vezes algum vetor, mais z vezes algum vetor, tá? E o vetor de L3, né? Então, tem 3 componentes. Ok? Qual seria o vetor que eu colocaria aqui? Qual seria o vetor que eu colocaria ali? Qual seria o vetor que eu colocaria aí? 1, 3, 0. São os coeficientes de x que aparecem aqui, tá? Na primeira aparece 1, então 1. Na segunda aparece 3. Opa, 3. E na terceira aqui não aparece z, então é 0. E aqui, qual seria o vetor que eu colocaria? Por favor, escreva. Espero. João Vitor Tavares diz 021. Corretíssimo. 0, 2, 1. São os coeficientes de z, quer dizer, os numerinhos que aparecem do lado de z. Aqui não tem, então é 0. Aqui tem, é 2. E aqui tem 1. Aí está. Bom, como eu isolei isso aqui, esse x e z, eu vou colocar as letrinhas aqui desse lado. X, z, são números reais, tá? Ok? Para que fique claro. Bom, agora, desse jeito como está escrito, isso é o que se chama um espaço gerado pelos vetores. Quais vetores? Esse e esse aqui, tá? Ok? Então, eu vou copiar, só que vou modificar, claro, né? Ok? Chave, chave. E aqui não tem mais esse mais Z, nada. Ok? E desse jeito. Então, veja, agora escrevi U como um espaço gerado por vetores, tá? Eu preciso, para encontrar uma base, escrever U como um espaço geral de vetores. Pronto. Agora, já está escrito U como um espaço geral de vetores. O que eu vou fazer agora? Bom, esses vetores geram U, ok? O que falta? O que falta? Cadê? Opa. Só um pouquinho. Deixa eu abrir meu livrinho. O livrinho. Cadê o nosso livro? Deixa eu ver. Eu vou abrir com outro aplicativo aqui, senão... Aí está. Então, estávamos aqui. Perdão.
aqui. Ok. Isso. Bom. Então, o que é uma base? Um conjunto de vetores é uma base se o conjunto mesmo, como eu disse, o espaço vetor se escreve como um conjunto geral, tá? Essa é a segunda parte, né? E outra coisa que você tem que verificar é que esses vetores sejam Lie, tá? Ok? Então, vamos verificar se eles são Lie, tá? Agora, verifiquemos se os vetores, esses vetores aqui, são Lie. Bom, alguém pode me falar se esses vetores são Lie? Sim ou não? São Lie, sim ou não? Ah, você tem tantos métodos para saber se são Lie ou não. Eu mostrei vários. Eles são Lie, sim ou não? Alguém pode falar? Bom, eu vou fazer lembrar, sabe, de o que eu tinha falado faz tempo, tá? Como eu mostro que são Lie? Bom, eu faço a primeira opção, faça uma combinação linear das duas, ok? Igual ao vetor nulo e resolva a equação. Ela tem que ter uma solução única, onde os coeficientes da equação que você montou tem que ser todos zeros. Essa é uma forma. Mas tem uma dica muito fácil. Quando se trata de dois vetores, somente dois vetores, que não sejam múltiplos um do outro, tá? Então já são automaticamente Lie, tá? Como? Temos dois vetores, tá? Que não são proporcionais. Isso funciona com somente dois, tá? Então, eles são Lie. Pronto. Então, eu tenho U gerado por esses vetores. E esses vetores são Lie, ok? Então, uma base é uma base de U, né? É esse conjunto. O conjunto formado por eles, tá? Deixa eu escrever como deve ser. A gente escreve como conjunto, tá? E a gente escreve como conjunto assim, ok? Desse jeito, tá? Veja que aqui é chave, quer dizer, o conjunto formado por esses dois elementos. Pergunta agora, quanto é a dimensão? Quanto é a dimensão de U? Tá? Quanto é a dimensão de U? Bom, o que era a dimensão, professor? Tá, lembrando, dimensão, tá aqui embaixo, é o número de elementos de uma base. O número de elementos de uma base, tá? Ok? E quantos elementos tem essa base? Tá, vamos lá. Conta. Quantos elementos tem essa base? Um, dois. Então, dois. Simples assim, tá? Tá bom? Então é isso. Você já sabe encontrar uma base de um conjunto, tá? Ok? É claro que na prova, nos exercícios que a gente coloca, né? Ah, coloca um conjunto um pouquinho maior. Às vezes a gente coloca assim, encontre uma base e dimensão da interseção de dois conjuntos, ou encontre a base e dimensão da soma de dois conjuntos, etc, né? Ok? Vou colocar mais um problema. Bom, por exemplo, tá? Se V, digamos que ele já for dado de uma, assim, né? Vamos pensar que ele já foi uma coisa assim. Vou colocar aqui ainda. 3, 4.
deixa eu pensar. Melhor eu vou fazer assim, um exemplo um pouquinho mais simples. Senão vai dar muita conta aqui. Isso não vai acabar nunca. Pode ser isso assim. Deixa eu colocar aqui isso. Tá. Melhor assim, ok? Agora, veja. Aqui foi dado um conjunto em forma de equação. Agora o conjunto V está dado em forma de... já como espaço geral, tá? Ok? Encontre uma base e dimensão de V. Tá bom? Como que encontra uma base e dimensão desse conjunto? Ele já está dado como um conjunto geral. Então, a gente tem que verificar qual é a condição para que tenhamos uma base. Uma base é um conjunto de vetores, tá? Um conjunto de vetores. Então, tem que encontrar um conjunto de vetores que gera V. Aqui já está o conjunto que gera V. Mas eu quero saber se esses vetores são LI, porque eu preciso que, para que tenha uma base, né, lembrando aqui, para que tenhamos uma base, V tem que ser escrito assim, como um conjunto geral de vetores, e eles têm que ser LI, tá? A forma mais fácil de saber se são LI é a seguinte, tá? A forma mais fácil de todas, tá? Padrão, em todos os espaços R2, R3, R4, é a seguinte, tá? Esse critério aqui que eu falei é bom, tá? Mas funciona somente com dois vetores. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma matriz, olha, vamos pegar esses elementos aqui como se fossem linhas de uma matriz. Eu tenho 4, então vou pegar quatro linhas e com 3 colunas. Então, o que a gente faz? Opa! Aqui, né? O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui. A forma mais fácil, tá? Primeiro, então, ok, vamos fazer o seguinte, tá? Já temos V, já está escrito como um espaço geral de vetores. Verifiquemos se esses vetores, né? Verifique se esses vetores são LI. Ponto. Só isso, tá? Tem dois casos, né? Esse aqui, quando U está escrito como equação, agora quero saber, encontrar uma base. Primeiro, transforma assim, como espaço geral. Uma vez que está como espaço geral, tem que ver se são LI, ok? E pronto, só isso, tá? Bom, agora ele já foi dado como espaço geral, ok? Ok. Então, agora, vou colocar aqui como linhas os vetores 1, 3, 0. Cada vetor aqui, 1, 3, 0, 0, 2, 1. 1, 5, 1. 1, 1, menos 1. O que a gente vai fazer? Ok? Quando se trata de espaços vetoriais de R2, R3, R4, a gente procede dessa maneira. Coloca os vetores como se fossem linhas, tá? Mas, ok. O que a gente vai fazer? A gente faz escalonamento nessas matrizes, tá? Nessa matriz, escalona, deixa na forma escalonada, ok? Deixa na forma escalonada. Uma vez que deixa na forma escalonada, os vetores que saem aqui como resultados, então, esses vetores vão ser os vetores LI que você quer, tá? Ok? Isso a gente já fez alguma vez, tá? Mas, de qualquer forma, vou reforçar. Então, eu vou fazer aqui com o meu programa aqui. Tá melhor. Ok, então vamos fazer assim. Para isso, escrevemos os vetores como linhas de uma matriz e fazemos escalonamento. Ok, a gente vai fazer escalonamento dessa matriz. Pega os vetores e faz escalonamento. Os vetores que não virem nulos,
esses são os vetores que você vai ter, que são LA, tá? Ok? Então, deixa eu fazer aqui, escalonamento. Ele tem duas formas, tá? Uma... Ok? Então, via escalonamento, eu tenho isso, tá? Bom, esse aqui como resultado, bom, não é tão difícil, mas pegaria 1 menos esse, então ficaria, fazendo escalonamento, isso demoraria, tá? Não é tão imediato. Então, mas, para economizar um pouquinho, ok? A gente fez isso. Ok, agora já está escalonado, tá bom? Tem como escalonar mais, professor? Tem. Aqui poderia virar 1, ok? Dividindo tudo por 1, por 2, né? Que seria 1 e aqui 1 meio. Bom, mas basta que esteja escalonado, tá bom? Logo, desculpem, o computador está querendo fazer. Ok. Logo, esses dois vetores que estão aqui vão formar uma base, tá? Logo, vamos escrever assim, Ctrl V vai ser igual de todos os 4 vetores que você tem, todos os 4 vetores, você diz, esse aqui, isso aqui pode ter mudado, tá? Aqui não mudou, mas aqui mudou, tá? Então, esse aqui vira 0, 0, que não precisa colocar, e aqui, esses dois vetores podiam ter mudado, tá? Se aqui mudasse, né? Por exemplo, deixa na forma escalonada reduzida. Deixa eu ver a forma escalonada reduzida. Dá para fazer um pouquinho mais? Fica feio, mas ficaria assim. Deixa eu ver. Veja, isso é na forma escalonada. E é suficiente, tá? Com isso é suficiente. Ou, se você deixa na forma escalonada reduzida, você tem isso, tá? Então, V se escrever assim, ou V, ou, tanto faz, tá? Esse aqui está escalonado, não tem problema, tá? Seria assim, 1, 0 menos 3 meios, tá? Ah, tá. Eu acho que não, eu acho que vou dar mais uma aula de exemplos, tá? Ok? João Pedro está perguntando, seria a última prova antes da, última aula antes da prova. Em teoria, sim, mas como já estamos com pouco tempo, e semana que vem, não contei com isso, tá? Semana de feriado, eu acho que vou adiar, tá? Eu vou adiar, é bem provável que eu vou adiar, sim, a prova, sim, tá? A prova seria não na segunda, seria na quarta, tá bom? Então, a segunda eu faria mais exemplos, tá bom? Tá bom, João Pedro? Ok. Veja, esse aqui, se você pensa um pouquinho, e esse aqui, não são iguais, tá? Mas são equivalentes, tá? Com esses dois vetores, com certeza você gera esses dois vetores. E com esses dois vetores que estão marcados, você gera esse vetor, tá? Então, se você deixar na forma escalonada, esses vetores já te servem como elementos LI, tá? Esses aqui são LD em relação aos outros, tá? Ok? Ou se quiser na forma escalonada reduzida, a gente chega até aqui. A gente ficaria esse, tá? Eu não gosto de frações, então posso ficar com esse. Ok? E, aliás, qualquer múltiplo desse continua sendo, não vai ajudar para ser uma base, tá? Então, vê se escreve assim e esses aqui são LI, tá? Já são LI. Por que são LI? Porque eu já deixei na forma escalonada, tá? O conjunto esse aqui, é formado por vetores LI. Opa. LI. Assim, é isso mesmo. Assim, uma base de P é
Esse conjunto mesmo, tá? Esse conjunto é a base agora, tá? Logo, a dimensão de V. Quanto seria a dimensão de V agora? Quanto é a dimensão? Quanto é a dimensão de V? Quanto é a dimensão de V? Quanto é a dimensão de V? É só contar. 1, 2. Muito bem, Vinícius, tá? 2, tá? É só contar quantos vetores você tem, tá? Ok? Tá certo? Ok. É isso, não tem mais nada, tá? Tá, vamos com a nossa parte teórica agora. Então, você sabe o que é dimensão, tá? Aqui tem uns teoremas muito interessantes, tá? Sim, Rafael, tá? Para saber se são LI. Tá, ok, vamos repetir, tá? Se você tem vários vetores, como nesse caso, tá? Se você tem vários vetores e você quer saber se são LI, você vai fazer o seguinte, pega esses vetores, ok? Se perguntasse somente se são LI, você diria o seguinte, esses vetores não são LI. Por quê? Porque alguns deles viraram vetores nulos, tá? Algum deles virou vetor nulo, tá? Isso significa que esse vetor, por exemplo, esse vetor que está aqui, virou um deles combinação linear dos outros, tá? Então, aqueles vetores não são LI. Bom, agora, da forma que estou fazendo, não somente você resolve que seja LI ou não, senão você sabe quais são LI e quais são LD. Você quais pode eliminar, tá? Quer dizer, você pegou esses vetores, faz escalonamento, então, dessa forma, esses vetores que estão aqui são os que ficam, esses dois, os primeiros. Os que viraram vetor nulo, tira do meio, tá bom? Ok? Ok? Então, V, esse conjunto V. Ah, qual eu vou eliminar? Ou como eu faço? O que eu faço? Você faz escalonamento. Como elimina? Faz escalonamento. Os vetores que viram nulo, não vai introduzir, somente fica com esse e com esse. Pronto, aí está. Ok? Ou, se não, pode ficar com esse ou com esse, tá? Ok? É desse jeito, tá? Então, não tem mais, não tem segredo, tá? Mas agora vamos fazer outras coisas a mais. Se a dimensão... Ok, tem um teorema assim interessante, tá? Se você tem dimensão de V e N, isso aqui é interessantíssimo, ajuda demais na hora de resolver problemas, tá? E você tem N vetores que sejam LI, então é suficiente esses vetores, se você tem um espaço, tá? Deixa eu desenhar aqui, não vai ser difícil, não ser fácil de desenhar. Mas se você tem N vetores que sejam LI, e esses vetores, tomara que consiga. Se esses vetores são LI, então eles já formam uma base, tá? Então, traduzindo para vocês, dois vetores em R2, dois vetores LI, dois vetores em R2 que sejam LI, já formam uma base, tá? Ah, professor, um vetor em R2 formaria uma base? Não, porque tá? Para formar base, como a dimensão, o espaço R2 tem dimensão 2, tá? O espaço R2 tem dimensão 2, tá? O espaço de dimensão R3 também tem dimensão 3, tá? Então, por isso que eu estou falando isso. O R4, R5, o Rn tem dimensão n. Então, se você está em R3 e você tem 3 vetores LI, esses 3 vetores formam uma base, tá? Ah, professor, se eu estou em R3 e eu tenho 2 vetores, eles podem formar uma base? Não. Ah, professor, estou em R3 e tenho 4 vetores, será que eles formam uma base? Não. Não, tá? Bom, agora vamos ver algumas razões por que não também, tá? Mas aqui diz assim, né? Se tenho N vetores e são LI, em um espaço de dimensão N, então ele forma uma base. Os outros casos, não funciona mesmo. E vou falar por que não funciona. Daqui a pouco, tá? Aqui tem uma coisa legal. Se W é um subespaço de V, então a dimensão de W é menor ou igual que V. Então pense, tá? Você tem um conjunto dentro do outro. Aqui não dá mesmo. Então, pense, você tem um conjunto dentro do outro. Então, a dimensão do conjunto que está dentro tem que ter dimensão menor, tá?
Acho que eu vou usar o GeoGebra aqui. O outro programinha está... Então, o que eu estava falando, né? Se você tem um espaço, dimensão 3, aí... O R3, esse é o R3, tá? Tem dimensão 3. Isso a gente pode provar daqui a pouco. Então, com aquele espaço de dimensão, vamos lá. Em R3, vamos começar aqui. É x mais y mais z, por exemplo. Igual a 0. Bom, aí está. Veja, esse aqui é um subespaço, essa parte azulzinha, vermelhinha, perdão, meu azul, é um subespaço vetorial, tá? Esse é um subespaço vetorial. A dimensão de R3 é 3. A dimensão do plano é 2. A dimensão do plano é 2. Veja, a dimensão de qualquer subespaço tem dimensão menor, tá? Agora eu vou colocar outro. Vamos ver se ele aceita. Não, não aceita. Tá, deixa eu copiar aqui. Não sei se vai aceitar. Não aceita. Não aceita, tudo bem. Não aceita, Bom, existe outro espaço que pode ficar aqui, que seria... Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar, tá difícil desenhar aqui. Aí. O espaço gerado por esse vetor, por exemplo, isso me dá uma reta, ok? É outro espaço, outro subespaço de R3, tá? Veja, todos os subespaços têm dimensão menor, todos os subespaços têm dimensão menor que o espaço que contém esse subespaço, tá? R3 tem dimensão 3. Qualquer subespaço dentro tem dimensão 0, 1 ou 2, tá? Aqui vale uma observação, tá? Por exemplo, esse conjunto V é um subespaço de R3, veja, porque é formado por elementos de R3, tá? Então, no máximo, ele tinha que ter dimensão 3, tá? Ele tem dimensão 2, como a gente viu aqui. Ok? Aqui, U, também um subespaço de R3, tem dimensão 2 também. Mas existe um subespaço de dimensão 1? Existe. Aqueles que formados por um único vetor, por exemplo, tá? Que não seja o vetor nulo. Ok? Tá bom. A gente vai fazer mais exemplos, vai ficando mais claro também. Então, isso que ele está dizendo aqui, tá? Se você tem um subespaço, a dimensão do subespaço é menor que a dimensão do espaço maior, tá? Agora, cuidado. A dimensão, se você tem U e W, subespaço de V, a dimensão da soma não é soma das dimensões, tá? Mas é isso, dimensão da soma é igual à dimensão de U mais dimensão de W menos dimensão da interseção. Ok? Ok. A gente pode deixar isso para depois, mas é interessante esse tipo de problema. Vamos colocar aqui um problema que não envolva muita conta. Tá? Então, vamos fazer assim. Problema. Se isso, U, se esses dois são subespaços vetoriais de R3, digamos, R4, vou colocar, tá? Já que a gente está... Ok?
E digamos que você sabe que a dimensão de U é igual a 2. A dimensão de V, digamos que você sabe, é igual a 1. E digamos que a dimensão da interseção então, calcule a dimensão de U mais V. U mais V. U mais V. Então. Ok. Solução, usamos aquela propriedade que a gente viu aqui, né? Deixa eu ver se aqui. Esse aqui já está conseguindo aqui. Essa propriedade aqui, que gosto de usar esse aqui, porque você pode riscar aqui. Tá? Veja, se U e W são subespaços, então a dimensão da soma não é exatamente a soma das dimensões, tá? Tem que tirar a dimensão da interseção, ok? Então, nesse caso, solução bem simples, porque, olha lá, a dimensão da soma, dimensão de U mais V, ó, U mais V, é igual, pelo que sabemos, é dimensão de U mais dimensão de V, dimensão de U mais dimensão de V, menos a dimensão da interseção. Certo? Bom, aí tá fácil, professor, né? Só substituir. É isso mesmo, só substituir, tá? Veja. Eu só substituir. Quanto vale a dimensão de U? 2. Quanto vale a dimensão de V? 1. Quanto vale a dimensão da interseção? 0. Então, nesse caso, resposta 2 mais 1, 3. Aí está. Então, se a dimensão de U vale 2, a dimensão de V vale 1 e a dimensão de interseção vale 0, então a dimensão da soma é 3. Fácil. Claro. Ok? Vou colocar outro problema. Notem uma coisa, tá? Se a dimensão de U vale 2 e a dimensão de V vale 1, né? Deixa eu colocar aqui 2, aqui deixa eu colocar 1. Lá vou colocar 3 ainda. E aqui, essa aqui. Ok. Aqui você vai ver outra diferença, uma diferença legal, tá? Ok. Então, calcule a dimensão da soma. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, usando a mesma fórmula, ok? Essa formulinha pode nos ajudar muitas vezes, tá? Muitas vezes. Dimensão da soma. Ah, tá. Então, seria a dimensão de U mais V, é a dimensão de U, ok? Ok, vamos lá. Veja. Dimensão de U, 3. Dimensão de V, 2, ok? Veja, tenha cuidado, tá? Dimensão de U mais V não é dimensão, não é somente até aqui, tá? Não é dimensão de U mais dimensão de V, tá? Ficaria aqui, olha, 3 mais 2, 5. E notem que esses dois subespaços estão em R4, tá? Quer dizer, a dimensão não pode passar. Aqui a soma seria a dimensão de U mais V, 5. Estaria passando, saindo do R4, não pode, tá? Veja por quê. Agora, dimensão de interseção, quanto é a dimensão de interseção? 1. 1. Aí, 3 mais 2, 5 menos 1, 4. A dimensão de U mais V é 4. Tá bom? E eu digo mais uma coisa aqui, tá? Então, veja. Então, a dimensão de U mais V, 4. É só usar aquela formulinha. Essa formulinha, tá?
O problema pode mudar, né? O professor pode dar dimensão de U mais V, ele pode te dar a dimensão de U mais V, pode te dar isso aqui, e você pode calcular isso, né? Facilmente. Ou, dado um problema, você, por exemplo, pedisse, né? Calcula a dimensão de U mais V. E, claro, você calculou isso e calculou isso. Então, calcular a dimensão da soma, você pode usar essa formulinha, tá? Tá certo? Tá bom. Ok. Aqui uma pequena observação, tá? Aqui a dimensão da soma deu 4. E quanto é a dimensão de R4, tá? Quanto é a dimensão de R4? Quanto vale a dimensão de R4? Quanto é a dimensão de R4, tá? 4. Muito bem, Camila, tá? E para que todo mundo fique convencido, R4 e R4. R4 é nada mais que um conjunto dos... R4 é o conjunto de pontos, como a gente já escreveu alguma vez, assim, né? X, Y, Z, W, todos, onde cada elemento aí, X, Y, Z, W, estão em R4. Opa, em R. Tá o quê? Pertencem a R, né? Pertencem a... Deixa eu roubar aqui em R. Essa é a forma dele ver, tá? Ok? Eu vou mostrar que R4 tem dimensão 4, e você vai ver que é óbvio, tá? Por quê? Bom, eu quero escrever isso. Veja, escreva isso como um conjunto gerado. Vamos escrever tudo isso como um conjunto gerado. Eu vou isolar as letrinhas, tá? Veja, isolamos as letrinhas. Temos quantas letras? 4 letras. X vezes alguma coisa, mais Y vezes alguma coisa, mais Z vezes alguma coisa, mais W vezes alguma coisa, ok? E onde essa coisa aqui, continua aqui, e aqui isso. E aqui tem que colocar um vetor, aqui tem que colocar um vetor, tem que colocar outro vetor, aqui tem que colocar outro vetor, certo? R4 se escreve assim, tá? Vale esse critério que estou fazendo, né, essa forma que estou fazendo, vale para R3, R2. Veja. Qual seria o vetor que eu colocaria aqui? Qual seria o vetor que eu colocaria aqui? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Muito bem, Vinícius. E aqui? Qual seria o vetor? Qual seria o vetor que eu colocaria aqui? 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. E o próximo? Qual seria o vetor que eu coloquei aí? Muito bem. 0, 0, 1, 0. Estranho, né? Legal esses vetorzinhos aí. E o último, qual seria? Eu acho que você concorda comigo. Seria 0, 0, 0, 1. Isso aí, Vinícius, certo? Muito bem. Agora, se você vê isso aqui, já está escrito como espaço gerado. Então, isso é nada mais. Vou copiar e colar, porque vai me ajudar. Isso aqui. Não tem mais isso, vírgula. Não tem mais isso. Ok. R4 se escreve como o conjunto gerado por esses vetores. Ótimo. Agora, pergunto para vocês, esses vetores que estão aqui, esses vetores são LI? Não, esse é uma observação, João Vitor, tá? Por enquanto, é uma observação. Eu quero calcular a dimensão, tá? Eu quero calcular a dimensão da R4, tá bom? Então, por isso estou começando do zerinho, tá? Isso vai ser uma intenção, tá? Ok. Agora, esses vetores são LI. R4 é gerado por esses 4 vetores. 4 vetores. R4 é gerado por 4 vetores, né? Então, agora,
Como? Os vetores. Bom, vou escrever aqui. Agora, uma matriz, vou colocar a matriz que corresponde a esses vetores. Uma matriz de ordem 4x4. Onde? Aqui vai ser 1, 0, 0, 0. Correto? E aqui o próximo. 0, 1, 0, 0. E o próximo? 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Esses vetores, essa matriz que você está vendo aqui, está escalonada? Essa matriz, sim. Aliás, você conhece essa matriz? Essa matriz você conhece? Como se chama essa matriz? Matriz de identidade. Correto? É interessante, tá? Esses vetores que você está vendo aqui, depois, não agora, vai ter mais utilidade ainda, tá? Esses vetores a gente chama de base canônica. Nesse caso, base canônica de R4. Ok? R3 também tem base canônica. R2 também tem base canônica. R teria uma base canônica, seria o número 1, um número só, tá? Bom, obviamente esses vetores estão na forma, aliás, estão na forma escalonada, reduzida, tá? Tá? Então, os vetores acima, esses vetores aqui, formam uma base, tá? Esse conjunto de vetores, vou colocar como chavinha, forma uma base de R4. Portanto, a dimensão de R4 é quanto? 4. Tá? É por isso que a dimensão de R4 é 4. Tá? Dessa forma, você pode fazer com todas as R2, R3, R4. Dimensão de R4, 4. Tá? Então, isso é uma observação que eu queria fazer. Ok? Dimensão de R3, R2, R1. Ok? Outra coisa que eu queria observar aqui. Então, U mais V são subespaços de R4. Então, a dimensão da soma ou da interseção ainda é um subespaço dentro de R4. Portanto, essa soma, a dimensão da soma, não podia passar a dimensão de R4, tá? Deu 4, tá? Então, acontece uma coisa curiosa. No exemplo anterior, tivemos que a dimensão de U mais V era 4. E U e V ainda eram subespaços de R4, né? Nesse caso, acontece o seguinte. Nesse caso, temos que U mais V, na verdade, U mais V, a soma, é o próprio R4, tá? Por quê, professor? Bom, isso vai ser útil, bem útil depois, tá? Por quê? Por que, professor, o próprio U mais V vai ser R4? E que sabe o que acontece? Uma base de U mais V é formada por 4 vetores LI. Com certeza, aqui você tem 4 vetores LI. Mas os 4 vetores LI de U mais V também estão em R4. Como eles são 4 vetores em R4, então, esses 4 vetores também formam uma base de R4, tá? E outra coisa, esses 4 vetores aqui são LI em R4, ok? Ok, então, não sei se dá para entender, tá? Veja, U mais V tem 4 vetores LI. 4 vetores LI. Então, o que a gente diz? Se você tem 4 vetores em R4, então esses 4 vetores também formam uma base, tá? Por quê? Então, nesse caso, acontece o seguinte, tá? Pois... ok, eu acho que vou demorar mais
explicar, veja o que estava aqui escrito, tá? Veja só, aqui. N vetores LI já formam uma base, tá? Em Rn, em espaço de dimensão N, tá? Então, deixa eu explicar então melhor. Pois nesse caso, a base de esse carinha aqui é também uma base de R4. Então, quer dizer, R4 se escreveria como combinação linear dos elementos da base de U mais V. Então, afinal, R4 é gerado por essa base. Então, né, aconteceria a mesma coisa, tá? Vou deixar por aqui mesmo, porque vou me aprofundar mais nisso. Então, só para resumir, se você tem em R4, escuta aí, se você tem em R4 outro espaço de dimensão 4 em R4, esse outro espaço é o próprio R4, tá? São iguais. Isso vai ser útil depois, tá? Se em R5 você tem outro espaço de dimensão 5, esse espaço também é o próprio R5, tá? Ok? Tá, isso que eu queria dizer aqui, tá? Bom. Bom, coordenadas. O que significam coordenadas? Se você tem vários vetorzinhos aqui, que formam uma base, então os números reais, chamados alfa1, alfa2, alfa-n, tá o quê? Você escreve esse vetor V como combinação linear dos outros, são únicos. E outra coisa mais, esses numerinhos vamos chamar de coordenadas, tá bom? Exemplo, claro, vamos fazer exemplo, tá? Considere o... vamos começar com o superespaço. O mesmo. Um conjunto, tá? Deixa pensar. Um conjunto que a gente tenha trabalhado já. Aí. Isso. Era assim. Ok. Então, estou dando um conjunto, dado já gerado por vetores, tá? Ok? Claro, esse conjunto é em R3, tá? Encontre as coordenadas do vetor. Vou colocar um vetor aqui. Três, vírgula... deixa eu pensar. Sete. Menos 2. Ok. Tá bom? Bom, vou repetir aqui, tá? Veja o que diz aqui. Se você tem, aqui, para falar de coordenadas, né? Se você tem uma base, aqui está uma base como conjunto, ok? Se esse conjunto é uma base de V, e V é igual a essa combinação linear, então os numerinhos alfa1, alfa2, alfa-n, alfa 1, alfa 2, 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 alfa 1,
Encontre as coordenadas do vetor V na base. Vamos chamar de alfa, a esse conjunto formado por exatamente esses vetorzinhos, tá? Aí, tá? Vou encontrar as coordenadas, tá? Então, solução. A gente escreve como notação assim, tá? Uma matriz, assim, né? Primeiro assim. Eu escrevo V, o vetorzinho V, na base alfa. Essa é a notação, tá? E vai ser uma matrizinha, tá? Vai ser uma matriz, tá? Ok? E como vai ser essa matriz? Vai ser uma matriz aqui, onde tem numerinhos, alfa 1, alfa 2, alfa n. Esses alfa 1, alfa 2, alfa n, são esses numerinhos. Que numerinhos? Os numerinhos que estão aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Escrever V como combinação linear dos elementos da base. Escreva. Tenho que escrever V como combinação dos elementos da base. Tá? Ok? Então, antes de fazer isso, escrevamos V como combinação linear dos elementos da base alfa. A gente escreveu de propósito pequenininho para não carregar. Aí, tá bom? Okay. Então, para isso, o que a gente faz primeiro? Então, o que a gente faz primeiro? Eu escrevo V. Quem é V? V é isso. Ok? Eu tenho que escrever ele como combinação, quer dizer, um x vezes esse vetor, mais y vezes esse vetor. Pronto. Então, tem que achar x e y. Né? É o que a gente tinha feito no início das aulas, tá? Dessa parte. Então, tem que escrever esse vetor como combinação linear desses vetores, tá? Só isso. Ok? Então, isto é, encontremos x é y ao quê? É o que acontece isso, né? Mas isso me leva a um sisteminha. Essa parte me leva a um sistema, tá? Qual sistema? Ah, tá. Isso aí a gente sabe muito bem. Tem um sistema aqui. X, 1 vezes x, x, mais 0y, mais 0y, não preciso escrever, igual a... x mais 0y igual a 3. Isso, 3. Ó. Paciência. Aí. Desculpem. Estou conseguindo mexer aqui. Igual. Pronto. 3. Isso. Ok. Ok, então, x vezes 1 mais 0 vezes y igual a 3. E a segunda equação? A segunda equação é 3 vezes x, mais 2 vezes y igual a 7. E a terceira equação é 0 vezes x, que é, não precisa escrever, mais y igual a menos 2. Ok?
Ok, aí está. Agora está limpinho. Uhum. Isso. Deixa eu ver isso por enquanto. Ok. Então, essa é a nossa equação. Esse sistema, ok, o teorema aqui, ela diz que esses numerinhos alfa 1, alfa 2, alfa n são únicos, tá? Quer dizer, esse sistema vai ter sempre solução e solução única, tá? Bom, eu coloquei esse vetor aqui, eu já sei que esse vetor aqui é uma combinação linear desses vetores, tá? Por isso que eu estou seguindo à frente, tá? Porque esse vetor pertence ao conjunto U, tá? Ok? Ok, então vamos lá. Vamos ver se isso acontece. Encontrar o x, né? Agora, como resolver isso? Bom, isso aqui está fácil, né? Isso aqui, imediatamente você vai dizer que isso aqui, deixa eu copiar esse sistema agora. Esse aqui é um sistema. Ok. Daqui eu tenho x igual a 3, né? Obviamente. Daqui, bom, y igual a menos 2. Mas esses valores aqui deveriam coincidir aqui com esse aqui, tá? Não deveria entrar em contradição. X vale 3, seria 3 vezes 3, 9. Isso, 9 menos 4. Ixi, aqui tem um errinho. 9 menos 4. Quanto é 9 menos 4? 3, né? 9 menos 4, 5. Tem razão. Então, deixa eu ver. Eu cometi um erro mesmo na hora de colocar aqui. Então, para resolver meu probleminha, vou colocar 5 aqui. Olha, 5 aqui. 3, 5 menos 2. 3, 5 menos 2. 5 e 5. Pronto, agora sim, eu resolvi meu problema, tá? Eu fiz a conta de cabeça, então aí ficou meio... Isso, vamos ver se dá. Então, daqui x vale 3, e aqui se y vale menos 2, então seria 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5, tá certo. Funciona, tá? Tá certo. Então, logo... Ok, vamos repetir, tá? Então, o problema é assim, considere U, encontre os coordenadas do vetor V. Esse vetor V tem que estar aqui, dentro desse conjunto, dentro do espaço gerado por eles, tá? Então, encontre as coordenadas desse vetor na base, essa base aí, 1, 3, 0, 2, 0, 2, 1. Então, as coordenadas de V são escritas da forma... Bom, como que a gente escreve? Tem uma anotação, tá? A gente escreve assim. E por que essa anotação? Deixa eu ver. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que essa anotação, porque isso vai ajudar depois muito. Uhum. Ok, então. As coordenadas de V na base alfa são igual a esses números, esse e esse. Quanto vale x, quanto vale y? Então, vai ser um vetor coluna de duas componentes. Vai ser 3, x vale 3, y vale menos 2. Essas são as coordenadas dele, tá? São as coordenadas dele. Só isso, tá? Não tem nada demais, tá? Encontra as coordenadas, é só isso. Aqui são as coordenadas, tá? Ah, tá. A Camila pergunta, né? Se esse vetor, né, quando a gente colocou essas equações aqui, não dava uma solução, é porque realmente esse vetor não era gerado por esse vetor. Sim, tem razão, muita razão, Camila, nisso, tá? Ok? Não estava dentro desse conjunto, tá? Eu até podemos fazer isso, visualizar aqui. Talvez o GeoGebra nos ajude. Aham. Vamos apagar aqui. Aí está o vetor 130. Opa.
Aí está um vetor 130. E o vetor 021. Ah, não. 0, 2. Aí. Aí estão esses dois vetores, tá? E outra coisa mais. Vou pegar a equação que era desse conjunto U, que era essa. Vocês vão ver que o plano, perdão, esses dois vetores, vocês vão ver que esses dois vetores estão dentro do plano. Aí, veja, agora sim dá para ver. Ok? E agora, o vetor que a gente perguntou, né? Esse vetor. 3, 5 e menos 2. Esse vetor também está dentro do plano. E vejam uma coisa legal. Deixa eu apagar aqui, ou não visualizar. Esse vetor W, que é o último, ele é uma combinação linear de U e V. Ok? Qual a combinação linear de U e V? Bom, o que a gente fez? Você tem que andar 3, multiplicar por 3 o vetor 130 e multiplicar por menos 2 o vetor 021, tá? É isso. E aqui estão as coordenadas, tá? Bom, coordenadas para você pode ser um pouco uma novidade, entre aspas, tá? Mas essa palavra coordenada você já escutou alguma vez, tá? Você já escutou essa palavra coordenada. E por quê, né? Vamos ver um probleminha aqui. Considere R3, ou seja, o próprio R3, tá? Então, encontre as coordenadas do vetor V na base, agora eu vou colocar uma base bem simples. Vou chamar de C. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Essa base em R3 tem um nome. Qual é o nome dessa base? Eu tinha falado aqui. Base canônica. Isso mesmo, tá? Ok? Ok, então deixa aqui também acrescentar aqui. Nesse aqui, se chama base canônica, tá? Chamada base canônica. Aqui também se chama base canônica, tá? Bonitinho, né? Então, enquanto as coordenadas de V na base canônica. Ok, então isso vai ser, vamos lá. Solução. Solução. Ok. Escrevamos V como combinação linear da base C. Mas isso é fácil. Então, aqui está o nosso vetor V, né? Como seria isso aqui escrito como combinação disso aqui? Ah, tá. Eu preciso x vezes esse vetor, mais y vezes esse outro vetor, mais z vezes esse último vetor. Quanto vale x, y, z? Quanto vale x, y, z? Ué, vale exatamente esses valores aqui, tá? Ok? Vou botar assim melhor. Aí.
Se você observa, isso aqui não tem outra forma de fazer, tem uma forma única, tá? Você resolve o sistema ainda, mas é um sistema óbvio, bem fácil. 35 menos 2. Tá bom? Então, assim, quais são as coordenadas de V, né? Quais são as coordenadas de V? Na base canônica. Base canônica de R3, claro. É igual a quanto? Professor, vai ser uma coluna, isso assim, uma coluna de três linhas. Então, eu escrevo esse número e esse número. Tá. 3, 5 e menos 2. Tá bom? Muito bem, João Pedro, é isso mesmo, tá? Quer dizer, na base canônica, se você observa, se perguntasse, encontre as coordenadas de um vetor qualquer, de R3, R4, R5, nesse caso R3, na base canônica, aí está, é fácil, são os próprios numerinhos, tá? É por isso que nós chamamos, essa é uma forma de estender a palavra coordenada. Antes, na escola mesmo, você já chamava isso coordenada, tá? Você chamava isso de coordenada. Tá bom? Ok. Então, o que são coordenadas? Bom, então você pega esse vetor, escreve como combinação linear dos outros vetores e pronto. Né? Você pega esse vetor, escreve como combinação linear dos outros vetores da base, né? Ok? Então, encontra esses numerinhos. Só isso. Encontra os numerinhos e pronto, você tem esse vetor nessa base. Ok. Não é nada demais. Isso que fizemos aqui anteriormente também, tá? No problema anterior, tá? Bom. Agora, um mesmo vetor pode ser escrito como... Aqui, deixa eu ver, nesse desenho aqui. O vetor W pode ser escrito como combinação linear de U e V. Mas eu posso pegar outros vetores U e V, outros vetores U', V', digamos, dentro do espaço, dentro do plano. E W pode ser escrito como combinação linear dos outros elementos da base. Aí, existe alguma relação entre as duas bases? Sim. Existe alguma relação entre as bases de um espaço vetorial? Sim, existe. Tá? E existe uma matriz que relaciona essas duas bases. Cadê? E essa matriz se chama matriz de mudança de base. Tá? Esse assunto vai voltar para nós no futuro, no próximo capítulo, talvez, isso. Mas já quase no outro capítulo mesmo, tá? Sim. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Veja só, se você tem um espaço vetorial e que tem uma base, tá? Ele tem uma base. Ele tem uma base, tá? Ok? Ele tem uma base. Aqui tem um espaço vetorial com uma base. V com uma base, ok? E, digamos que as coordenadas de um vetorzinho, se escreve assim, tá? E você tem outra base. Aqui está, outra base. Do mesmo espaço vetorial, tá? E nessa outra base, esse mesmo vetorzinho V, se escreve dessa maneira, tá? Aqui, olha. Ok? Aí está. V na base alfa se escreve assim. V na base beta se escreve assim. Bom, agora tem uma coisa legal, que vai ser fácil, mas tem que prestar atenção. Bom, pensando um pouquinho, tenho duas bases, tá? Então, cada vetorzinho V1, V2, Vn, com certeza ele também se escreve como combinação de W1, W2, Wn, porque esses vetores formam uma base de V. Então, existe alguma relação entre elas? Sim. Pega V1 e escreve como combinação, pega essa matriz aqui, na verdade são sistemas de equações, tá aqui, né? Mas veja, aqui é um vetor, aqui é um vetor. Esse vetor se escreve como combinação linear dos outros vetores. O V2, quer dizer, essa base aqui. Ok? Todos eles, o V1, V2, Vn, se escreve como combinação dos elementos da base W.
Aqui está W1, W2 e WN, tá? Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, se concentre no que estou desenhando aqui agora. Então, se você tem isso, ok. Aconteceu uma magia aqui, mas isso é parte da matemática, engraçadinho, muito legal, que diz o seguinte: essas coordenadas, essas aqui, essas coordenadas, afinal de contas, veja, vão ser os mesmos coeficientes que você está vendo aqui, mas veja, A11, A11, A1, não, A12, veja, esses elementos aqui, opa, eu até coloco melhor. Esses elementos aqui, e esses carinhas aqui, os coeficientes, A11, A12, A1N, tá? Esses vetorzinhos aí, esses aqui, estão aqui, tá? Existe uma relação, então. Esse Y1, Y2, Yn se escreve como esses coeficientes aqui. Olha, esse aqui também, esse segundo aqui. Se escreve aqui. Ok? E assim vai. O que são, entre aspas, colunas aqui, entre aspas, tá? Viram linhas, tá bom? E que esse vetor aqui, essas coordenadas, são iguais a essa matriz vezes aqui. Então, resumindo, as coordenadas de V na base beta é igual a uma matriz. A essa matriz vamos chamar de matriz de mudança de base. E essas coordenadas de V na base alfa, tá? Ok. Quando perguntam para você o que é matriz de mudança de base, é essa matriz. Como que a gente encontra? Fácil. Você pega os vetores de alfa da primeira base como combinação dos elementos da outra base. Ok? E pronto, essa é a matriz de mudança de base. E com isso você ganha essa relação aqui. Algumas observações aqui. Essa matriz de mudança de base é sempre inversível, tá? Para que vai me ajudar isso? É que se eu soubesse como são as coordenadas de V na base alfa, usando a matriz de mudança de base, eu posso saber como são as coordenadas de V na base beta. Ok, um exemplo simples vamos fazer aqui agora. Na aula de exercício a gente vai aprofundar muito mais, tá? Ok. Então, sejam as bases, vão ficar mais simples, sejam as bases em R2 mesmo. Base alfa. Alfa. Aqui. 1. Aí, ó. 1. E a base beta. Deixa eu pensar. 2 vezes. 3,1. E aqui 2. 1. 2, tá? Ok. Então, vou perguntar simples, tá? Encontre a matriz de... essas bases são bases de R2, tá? Eu não estou comprovando que isso seja base, tá? Para mim já são bases, isso você pode conferir, tá? Sem as bases de R2, né? Ó, de R2. Bom, encontre a matriz de mudança de base. A gente escreve essa notação, tá? Uma letrinha I sempre no meio. Colchete. Opa. Alfa embaixo.
Deixa eu ver a anotação, tá? Porque isso depende de livro para livro, tá? Então, ok. Veja, então vai ser assim, de cima para baixo, tá? Matriz de mudança da base alfa para a base beta. Se eu escrevo de beta em cima e alfa embaixo, eu teria que entregar todas as ordens, tá? A nossa ordem de pensamento aqui, tá? Então, essa matriz que você está vendo é alfa em cima, beta embaixo, tá? Então, vai ser aqui. Ele vai ser, na verdade, em cima. Alfa e alfa. Tem livros que fazem ao contrário, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Uhum. Cadê? Beta. Ok. É um exemplo simples, mas vamos aprofundar mais nos exercícios, tá? Mas não é difícil, não. Então, o que eu faço? Pego os elementos da base alfa. Então, eu escrevo 2, 1. Vou centralizar isso aqui. Vou centralizar. Então, o que eu faço? Primeira coisa, pego os elementos da base alfa, tento escrever como combinação linear dos elementos dessa base, e isso vai me dar um sisteminha de equações, tá? Vou colocar A mais B, ok? Veja, aqui estão os elementos da base alfa. O que mais? Outro elemento, esse aqui. E aqui, de novo, parecido. Tento escrever como combinação dos elementos da base beta. Tá bom? Isso me dá um sistema, tá? Esse aqui um monte de equações, tá? Isso aqui me dá um sistema. Qual sistema? Ok. Isso vai me dar um sistema que vai ser o seguinte. Que acho que você já sabe mais ou menos o que dá. Isso te dá um sistema. Tem que resolver esse sistema. Só isso, tá? Não tem nada demais. Então, 3 vezes A mais B igual... Opa, mais B igual a 2. O outro, A mais 2B igual a 1. Isso te dá o primeiro sistema, tá? Deixa eu ver aqui. Aí. Agora eu tenho outro sistema, isso, de acordo a isso, mas eu ganho outro sistema. Ok? Ganho outro sistema da segunda equação. Da segunda equação eu ganho 3C mais D igual a 1. C mais 2D igual a 1 também. Então, eu tenho que encontrar esses valores A, B, C, D, só isso, tá? E resolvo o sistema, tá? Bom, daqui, eu não sei se você sabe resolver isso aqui. Não é difícil, né? Esse aqui, ok? Resolvendo esse sistema, deixa eu ver quanto que dá aqui. Alguém sabe? Alguém sabe qual é a solução disso aqui? Bom, não sei. Ok? Teria que fazer um sisteminha, tá? Deixa eu fazer meu sistema aqui, as minhas contas agora. Eu vou pegar a matriz ampliada desse sistema, tá? Então, vou pegar 3. Deixa eu ampliar algumas colunas. Alguém tem uma solução já? Aqui vai ser 1, aqui 2. Aqui 2. E aqui 1, aqui 2. E aqui 1. Certo? Isso aqui eu tenho que resolver, certo? Tá, vamos lá, tentar resolver. Vou fazer método matriz. Forma escalonada reduzida. Aí está. Segundo isso aqui, eu tenho essa solução, tá? Que que A vale isso. Ok, você pode conferir, tá? A vale 3 quintos e B vale 1 quinto. 3 quintos. 3 quintos mais 1 quinto são 4 quintos. É isso mesmo. 3 quintos mais... Alguma coisa deu errado aqui.
3, 1, 2, 1, 2, 3A, B, 2. Bom, eu sei que tem que resolver só isso, né? B vale 1/5. 1/5. Deixa eu fazer o seguinte. É isso mesmo. 1/5. 3/5. Estou lendo errado. Tá, essa seria a solução, olha. 3/5 mais 1/5. Se seria 3/5, seria 9/5 mais 1/5 são 8/5, que é igual a 2. Tá certo. Tá? Então, daqui eu tenho essa solução. Aí. Ok. Agora, desse aqui, deixa eu ver. Bom, é só resolver o sistema, tá? Só para que eu quero terminar já um probleminha. Aqui tem a solução. Que não deu uma coisa tão simples assim, né? Bom, tá meio desconfigurado. Olha só. Aqui deu isso. Ok? A vale 3/5, B 1/5, etc. Ok. Então, o que eu faço com isso agora, então? A matriz, essa matrizinha aqui, é nada mais que... Essa matriz é nada mais uma matriz, nesse caso, de ordem 2 por 2, cujos valores, veja, como encontra a matriz matriz de mudança de base? Aqui está a minha equação que eu tinha. Olha, repetindo, tá? Essa é a matriz, deixa eu apagar tudo aqui. Como encontra a matriz? É fácil. Você escreve os elementos da base de alfa aqui, e aqui os elementos da base beta. Ok? Isso que a gente fez. Os elementos da base alfa aqui e os elementos da base beta aqui. Essas letrinhas A, B, C, D vão ser os números que eu vou colocar aqui, mas de forma transposta. Então, A vem aqui, B aqui, cuidado. Depois C aqui e D aqui. Tá? Só isso. Não tem mais nada. E então, qual a resposta agora? A resposta vai ser simplesmente quanto vale A? Tá, deixa eu copiar aqui. A resposta vai ser A vale 3/5. C vale 1/5. Olha, esse C é 1/5. B também é 1/5, tá? Mas pura coincidência, tá? Pura coincidência, tá? Aqui deram igualzinhos, tá? Mas veja, aqui está A e B. Aqui está C e D, tá? Não é a mesma cara. A, B, C, D, tá? O resto é só isso. Deixa eu salvar também, né? Hoje estamos dia 24. Tá. Então é isso, tá? Olha, para calcular uma matriz de mudança de base, você escreve os elementos da base alfa desse lado, e desse lado você escreve os elementos da base beta. Ok? E aqui coloca essas letrinhas, né? Porque você quer resolver um sistema. Então, isso te dá um sistema, na verdade, dois sistemas. Aqui o primeiro e aqui o segundo, tá? Resolve os sistemas. Achou as soluções? Então, achou o valor de A? Coloca aqui, A. Achou o valor de B? B está aqui, mas aqui vai estar como transposto, tá bom? E assim em diante, tá? Então é isso, tá? Nossa aula de hoje acaba aqui. O conteúdo acabou. O conteúdo acabou. Mas a aula que vem, vou precisar de uma aula de exercícios. Tira dúvidas, e isso vai ser na segunda, tá? Então, a prova vai ser na quarta-feira, tá bom? A nossa prova vai ser na quarta-feira. Como sempre, eu vou soltar a prova meia hora antes, ok? Então, isso. Vou para a nossa gravação.